falar sobre o discurso de ódio. E o que me motiva, já que já falei outras vezes disso, me motiva esse tema devido aos últimos acontecimentos, né, de pessoas invadindo escolas, matando crianças, né, essa violência que nos traz tanta tristeza e que eu não vou falar diretamente disso, mas eu vou falar do discurso de ódio, que eu entendo que é a base, o fomento de tudo isso, né, de ruim que está acontecendo. Pois bem, fiquei pensando então sobre o discurso de ódio e o tanto que as pessoas minimizam este problema. E aí eu fiquei imaginando como materializar o peso de um discurso de ódio, para que as pessoas possam sentir como é. Portanto, pensei a seguinte situação hipotética. Estamos no shopping e alguém grita fogo, tá? E sai correndo. Este fogo, a palavra fogo, dentro de uma linguagem corporal, dentro daquele contexto, a palavra fogo faz com que as pessoas corram, se machuquem, mesmo que não haja fogo. Algumas podem morrer pisoteadas por outras. E percebam a realidade da palavra fogo. Ela é tão real que produziu morte. Ela é tão real que as pessoas se machucaram. Portanto, as palavras são reais. Esta é a tese. Claro que nesse sentido, uma pedra é real no sentido de uma realidade física que independe de mim. A palavra, ou a palavra fogo, é uma realidade psíquica que depende de mim para existir, mas que após existir em mim e no outro, ela produz movimentos, produz fatos que atingem a todas as pessoas, podendo, inclusive, nesse exemplo, causar a morte, né? As pessoas se machucando. Então, percebam a importância da palavra, a importância da linguagem. Não existe uma palavra inocente, né? No sentido de que não produza algum tipo de movimento nas pessoas que a ouvem. Então, é de responsabilidade do falante a fala. Percebam que a palavra fogo se torna real e fisicamente se manifesta pelos machucados e pelas mortes, porque a partir do momento em que ela saiu da boca do emissor, agora ela parasitária, ela existe na consciência das outras pessoas e as pessoas dão realidade, alimentam o medo, a resposta à palavra fogo e, portanto, parasitariamente ela sobrevive e produz seus efeitos catastróficos parasitando. Percebam que ela é, portanto, bastante real. O discurso de ódio também é um discurso parasitário, no sentido de que, para que esse ódio no discurso seja tão real quanto a palavra incêndio, fogo, é preciso que ela seja dita por uma, por duas, por várias pessoas, mas que elas acabem dando existência. É preciso que as pessoas deem sustentação, que se unam em torno desta ideia odiosa, né, para que ela possa produzir resultados. Então, são pessoas que dão a si mesmas a autorização para não só acreditar em uma ideia, mas fazer com que ela se realize, judiando dos outros, afastando os outros. E como que as pessoas se autorizam a odiar?
Porque de uma forma um tanto patológica, elas, conversando entre si, esses grupos, eles conseguem criar uma realidade alternativa, psicológica alternativa, em que eles se entendem como o outro, né? Ou seja, existem eles e existe eu. Ou existem eles e existem nós. Nós somos os diferentes. E acabamos acreditando, pelo discurso repetido, que por sermos diferentes temos alguma verdade. E esta verdade se sobrepõe às outras pessoas. E então, em nome de uma verdade, de uma moralidade, de uma diferença que o meu grupo se auto-intitula diferente, pelo poder que o meu grupo se auto-empoderou, ele passa a julgar, condenar e produzir movimentos na sociedade. Então a sociedade, estranhamente, ela permite o discurso de ódio porque ela entende que há pessoas melhores, pessoas piores, pessoas que competem e ganham, pessoas que competem e não ganham. E, portanto, aqueles que a sociedade entende que são os ganhadores, que são os diferentes, né? Ela autoriza para que se crie discursos que diferenciem, que qualifiquem, que valorizem alguns em detrimento de outros. E os mitos e as histórias que se contam, elas são ditas, mitificadas, contadas para manter esse discurso. E, portanto, é interessante que esse discurso que me autoriza, que autoriza o meu grupo, chegue até a internet. Né? É imperioso que esse meu discurso fira pessoas importantes, porque tem, portanto, visibilidade. Se de um lado o discurso de ódio ele anda nas sombras, no sentido de que não tem conteúdo, é o ódio pelo ódio, não tem como justificar o ódio a uma minoria. Né? Então a justificativa anda nas sombras, até porque não existe. Mas a ideia, a ideologia, o ódio, ele deve ser exercido em público. E por que deve ser exercido em público? Porque é parasitário. É preciso que se construa a vítima. É preciso que se identifique a vítima. E é preciso, interessante, criar quem são os violentadores, quem são os heróis, quem são os verdadeiros que vão violentar aqueles que são falsos, aqueles que mentem, aqueles que são contra a religião, contra isto, contra aquilo, né? É preciso criar o herói, e é preciso criar a guerra, e é preciso criar, então, quem serão as vítimas. Portanto, para que possamos resolver esta situação, eu entendo que é preciso, já que é um discurso de ódio, façamos um discurso de amor. Mas percebo que não é um amor platônico, não é um amor sonhador, mas é um amor o mais possível palpável, né? É um amor que apareça no sentido de realmente discutir carinhosamente, empaticamente o que está acontecendo com as pessoas que sofrem. É realmente estender a mão, não como uma caridade, mas estender a mão a quem sofre, porque ele é meu irmão mesmo, porque ele é tão humano quanto eu, e que esse discurso de ódio, hoje atinge o outro, hoje, amanhã, atinge a mim, né? Atinge a todos nós. O discurso de amor, nós podemos discutir por que a sociedade elege elites, sustenta elites, né? E permite que as mídias sustentem determinados discursos que, no final das contas, vai se materializar no ódio, na violência, no tiro. Portanto, pensemos bem sobre o discurso do ódio como algo parasitário, depende de pessoas para existir, como algo real,
no sentido de que realmente produz mudança na sociedade e produz muito sofrimento. E que, por último, sendo parasitário esses discursos de ódio, nós, que somos os hospedeiros, podemos rejeitá-los sim, com outro discurso que seja de amor ao próximo, um amor ao próximo real, verdadeiro, genuíno e que transforme a sociedade. Certo? Abraço!